Porque a vida pede isso, gente. Tem momentos que a vida pede isso. A gente morre no campo. Morre guerreando. Devolvam nossas crianças. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Que ruja os leões. Levanta as suas mãos. E que a terra estremeça diante da majestade Pessoal, de louvando a glória aqui. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, Jesus, Jesus. É o Senhor. Hoje eu estou animado. Nossa esperança. Não estou falando por emoção. Apesar de estar emocionado. Queria falar um pouco hoje da igreja. Amém. É bom estar em comunidade, em união com os irmãos. Como é bom e consolável é estar com vocês mais uma vez. Não porque eu estou pregando, mas porque eu estou aqui, porque estamos juntos, amém? E esse não é um lugar de cura. A comunhão dos irmãos é um lugar de cura. É um lugar onde a gente entrega e recebe. Né? Cada um vem com seus fechos e cada um completa. Todos nós juntos temos todas as nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais supridas em Cristo Jesus. Eita! O rei está voltando. O rei está voltando. Glória a Deus. Queria falar um pouco com os irmãos, compartilhar um pouco sobre a última ordem, né, de Jesus. Muitas das vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas e a gente esquece que a última ordem foi ide e pregar o Evangelho. Amém? Então abra sua Bíblia de Marcos, aquele famoso capítulo 16. Versículo 15, 16. Só para a gente iniciar aqui. Como não se emocionar, né, diante dos louvores aqui cantados pelos irmãos. Louvores extremamente bíblicos. Como é bom a gente ver isso na igreja. Como é bom. Nada ao homem. Não a nós, Senhor, mas a Ti. Glória a Deus. Diz assim a palavra: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Espírito Santo, mais uma vez,
bendizemos, te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é bom. Obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos juntos. Mais uma vez, fala conosco. Fala sim, Senhor. Que não seja o homem, mas que seja o Senhor falando para cada um de nós. Edifica a tua igreja. Edifica cada vida aqui. Edifica o corpo de Cristo nesse lugar. Pela tua palavra, pela tua vontade. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Que o Senhor seja glorificado, lembrado e exaltado. E que eu seja esquecido. Para a honra e glória do teu santo nome. Você que crê, diga amém. Amém. E aplauda o Senhor. Mais uma vez. Pelo nosso Senhor dos senhores. Amém, gente? Tem algumas coisas que a igreja ela serve para isso. Boa noite mais uma vez, graças a Deus. Tem algumas coisas e a igreja serve para isso. Tem algumas coisas que a gente precisa estar sempre falando. A gente precisa estar sempre lembrando. Parece muitas das vezes que a igreja ela é repetitiva. E ela é, mas é necessário ser. É necessário que a gente venha pregar o Evangelho. Essa foi a última comissão. Ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. Porque o Evangelho é as boas novas. São boas notícias. Então o que é? Como é que eu vou pregar o Evangelho se eu ainda não entendi o que é o Evangelho? Eu lembro que minha testemunha vive outro lado. A gente caminhando na igreja, né, ao longo de anos, né, um dia, sentado com ela, a gente muito alegre, eu falei para ela e falei assim, a gente não entendeu ainda. A gente não está vivendo o Evangelho ainda. Aí ela, como assim? O que a gente está vivendo esse tempo todo? Porque o Evangelho ele é muito claro, né? O Evangelho é uma boa notícia. O que é o Evangelho sucintamente? É uma boa notícia de como Deus nos salvou. É simples e absurdo ao mesmo tempo. É paradoxal. O cristianismo e o Evangelho, ele é paradoxal. O que nós cantamos aqui ainda há pouco? Nós cantamos que somos santos e seremos santos. Aí a pessoa fala assim, não, se somos santos, por que seremos? Porque nós somos santos e seremos santos. Somos santos, estamos vivendo em santidade e seremos santos, como Ele é santo, na plenitude, naquele grande dia. Então o Evangelho, muitas das vezes, ele parece que, eu não entendi direito porque alguém pregou isso e o outro alguém pregou aquilo. É porque você precisa juntar as duas coisas e entender o todo. Porque senão vem alguém que prega uma coisa, vem outro alguém que prega outra coisa, você descarta que a outra pessoa pregou, porque essa pregação aqui é mais recente. Não é isso, é para edificação. Então o que faz um bom construtor? Ele começa nos fundamentos, a palavra, vai edificando as colunas, vai edificando as paredes, aí chega um outro construtor que é um colaborador daquela obra, que somos todos nós, aí vê uma parede erguida, o que ele faz? Ele derruba aquela parede e constrói. Não, porque o irmão que construiu aqui não construiu direito. Tinha que ter uma janela e não tem. Não, se tem uma construção aqui, eu não tenho que derrubar essa, eu tenho que construir essa aqui. Aí o outro vem e constrói essa com janela, até que todo o edifício está pronto. Então não é destruir aquilo que o outro fez, mas é conciliar e reconciliar. Glória a Deus. Fiz duas perguntas aqui para a gente discorrer hoje. Uma é, para que eu fui salvo? E a outra é, o que não fazer? O que fazer e o que não fazer? Então, o que fazer primeiro? Para que eu fui salvo? Aí diz aqui, para que através de mim, o corpo, nós, o mundo pudesse ver a glória de Deus. Então, existe um motivo para a salvação. E a salvação, ela não é um fim em si mesma. A salvação é para. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê o para. A gente deve dar uma parada, porque tem alguma coisa ali. É para. Ora. Então, para. Então, há um para. A salvação é para. Efésios 2,10, aquele texto conhecidíssimo. Abre sua Bíblia, Efésios 2,10.
uma noite de cura, de libertação, de restauração, em nome de Jesus Cristo. Depois do apóstolo dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é um presente de Deus, ele diz no 10 assim: porque somos feitura sua, ou seja, a sua imagem, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então fomos salvos para andar em obras que já foram preparadas de antemão. E diante de todos os tipos de obra que você possa lembrar agora, nós precisamos focar naquela obra que opera no homem interior, que é aquela que frutifica para o Espírito. É aquela que quando um incrédulo olha para a gente, ele começa a titubear na sua incredulidade. Ele começa a duvidar da sua dúvida. Ele começa a falar, realmente existe alguma coisa diferente. Existe um sobrenatural. Porque essa pessoa podia reagir de qualquer forma, mas ela reagiu de uma maneira que não é comum entre nós. É uma coisa de outro mundo, de uma outra esfera. Então somos salvos para o quê? Para andar nas boas obras que de antemão escolheu por nós. Porque por mais que eu e você venha frutificar no Espírito, tudo aquilo que o Espírito pode frutificar em cada um de nós, tudo é dele, por ele e para ele, não é de nós. Porque nós somos corruptos. A nossa natureza, quer dizer, nós éramos dominados pelo pecado, agora em Cristo não somos mais dominados pelo pecado, mas ainda vivo a influência do pecado. Até que naquele grande dia, nem a influência mais do pecado vai ter alguma coisa sobre nós. Nós estaremos totalmente libertos. Mas a gente não vive mais no domínio do pecado. Porque brilhou sobre a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, uma maravilhosa luz. Aleluia! Cristo Jesus. Então precisamos andar nessas boas obras e entendendo que é Ele que opera tudo em nós. Porque até uma pessoa lá de fora, ela pode praticar boas obras, só que o fundamento, a raiz não é Cristo. Então ali tem alguma raiz de interesse, ali tem alguma raiz de inveja, ali tem alguma raiz de algum outro sentimento que não seja simplesmente o amor. Porque o amor é aquele que dá sem ter interesse próprio. Então eu entrego tudo sem ter interesse de ser ressarcido em nada. Então eu estou entregando sem ter interesse em ser ressarcido. Mas isso não quer dizer que eu não seja ressarcido. Boa medida, recalcada, sacudida, né? Transbordante, né? E não seremos nós também julgados segundo as obras de cada um? E precisávamos disso? Será que a salvação já não nos basta? Já nos bastava sim. Mas ele falou, é mais. Eu quero levar vocês a lugares mais profundos. Amém, gente? Então, por que eu fui salvo? Eu fui salvo para ser luz do mundo, sal da terra, amém? Para que os homens possam ver as boas obras que operam em nós. Para confundir os sábios. Nós fomos salvos para isso. Para confundir os sábios e aniquilar a inteligência dos inteligentes. O que a gente está vivendo nesse mundo caído nada mais é do que uma batalha ideológica desde o primeiro dia que o homem aceitou aquela maçã. Ou é um fruto, não é uma maçã não. Mas desde que o homem tropeçou em si mesmo e caiu, nós estamos vivendo uma batalha ideológica. Ao longo das eras, e o que a gente está vendo aí hoje, nada mais é do que uma batalha ideológica. Até pouco tempo atrás se falava em partido político. Um é de um lado, o outro é do outro, nos campos das ideias, no campo das filosofias, no campo das narrativas, no campo das blá blá blá, eu não sei o quê. Aí, eu vou falar alguma coisa por mim mesmo aqui. Aí Deus, abre aspas eu falando, aí Deus permite, e é verdade, que uma tragédia aconteça como essa que aconteceu. Não vai acontecer não. Aí você pensa assim, não, agora essas pessoas
pessoas que pensavam do lado errado, elas vão entender que não é só uma guerra de ideias, não. Agora é sangue, é ódio, né? Matança. Não, mas elas continuam do lado errado. Aí você vê que é batalha na mente, fortalezas mentais, precisam ser destruídas. Por isso que o espírito desse mundo impede as pessoas de crerem no Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. Eu fico imaginando Paulo numa Areópago pregando. E é sempre interessante, né, pastora? Quando Paulo pregava e ele saía depois de muito burburinho, muito e não sei o que, muito disse-me-disse, muita narrativa dos filósofos gregos. Como é que é o nome, pastor? Pitoreiros. É isso? Paulo saía, a Bíblia fala assim, alguns dos que creram foram com ele. Para entender melhor daquelas boas novas que Paulo estava trazendo. Porque existia duas grandes realidades, né? E existem até hoje, por isso a gente pode falar que existia, porque existe até hoje. Uma é, ou você abraça a religião que eu tenho, ou você, né, é um perdido completamente. E as pessoas viviam naquela, ou você abraça a religião de uma forma radical, ou você realmente é um não religioso de carteirinha. Mas aí quando veio o Evangelho, veio uma boa notícia de que Deus de dois povos fez um só. E nós que éramos sem Deus, sem rumo, não tínhamos destino, nem tínhamos salvação, fomos chamados por Cristo para nos agregarmos a nos ramificarmos nessa vida abençoada. Amém? Amém. Fomos salvos para que através de nós o mundo pudesse ver as pessoas, Tuane, estão cansadas de conversa. Até nós. As pessoas querem ver. As pessoas querem ver o quê? Cristo em nós. A esperança. E como é que as pessoas vão ver Cristo em nós? É quando olharem para nós e verem um homem pendurado numa cruz. Ora bolas! Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Para um lugar parecido ao qual Jesus Cristo foi. Para um lugar alto onde todos possam ver uma luz. E olhando para a luz, eles vão falar, peraí, existe uma diferença. Trevas e luz. Aleluia. Agora eu estou vendo um homem crucificado. Uma pessoa que já não busca mais seus próprios interesses. Que poderia se auto-justificar, mas prefere perder, porque em Cristo Jesus já ganhamos todas as coisas. Glória a Deus. Estamos sendo todos os dias desafiados a isso. O mundo todos os dias nos desafia a apresentar uma mão, um furo. Eles querem ver os cravos. Por que nós somos testemunhas? Testemunha não é aquele que dá o testemunho. E como é que eu dou o testemunho de que eu sou parecido com Cristo? Quando eu mostro as marcas da cruz que eu carrego. E o que é carregar a cruz? É não fazer mais as minhas vontades. Oh, que difícil. Estou nessa luta. Ah, pastor, parece ser tão fácil para você. Ah, irmão, tu não sabe a luta. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero. Esse está diante de mim todo o tempo. Mas eu digo, não, eu tenho que fazer o bem. Mas de repente eu tropeço em mim mesmo. Mas a misericórdia de Deus é que nos renova cada manhã. Nos renova até aquele grande dia. Quem disse que ia ser fácil? Glória a Deus. Confundir os sábios. Porque essas pessoas aí fora, elas estão cheias de narrativas, cheias de ideias. Mas quando elas verem o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, a inteligência dos inteligentes serão aniquilados. Não terão mais argumento diante de provas. Deus, Ele é tão bom que permite a gente de casar. Ai, santo, né? Maravilhoso, né?
E aí a gente começa a entender que dentro do casamento são os nossos maiores desafios. Porque aqui eu convivo com vocês, Gelson. Cheirosinho, bonitinho, cabelo design bonitinho, lindão, né? Lindão da mãe. Elson, né? Elson, irmãozão. Mas é no dia a dia, né? Desde quando acorda com o cabelo todo assim, bafo, né? O pessoal que vai casar, ó, a outra pessoa tem bafo, tá? Jamais já prepara, tem bafo. Ah, não tem, não tem. Aí, Lucas, outra pessoa tem bafo. Que são os nossos maiores desafios. Deus permite dessa graça do casamento, para que a gente possa, então, já dentro da nossa própria casa, em cima da nossa própria cama, encontrar desafios, para que através dos desafios o Espírito Santo possa operar em nós, para que a gente venha a cada dia de glória em glória, nos parecer com a mesma imagem do Filho, pela obra do Espírito Santo. Então, por isso que nós devemos dar graça pelas tribulações. Então, o que a igreja, o que o Espírito Santo está fazendo hoje, nessa noite aqui? Mais uma vez, lembrar para a gente tudo aquilo que a gente já sabia, mas que o mundo e as aflições lá fora tentam fazer a gente esquecer. Então devemos dar graça pelas aflições, devemos dar graça pelas nossas fraquezas. Então eu vou aqui sem olhar para você, levante uma das suas mãos. Você está passando por aflição, por luta, por um momento de fraqueza. Então quando eu estou fraco, então você está maravilhoso. Você só precisa ser pobre e humilde de espírito, para reconhecer que tudo é dele, para ele, e para a glória dele. Amém? Eu não me apego à salvação por causa daquilo que Deus pode dar ainda. Então vamos lá. A nossa salvação não é por aquilo que Deus pode dar ainda que Deus pode dar muitas coisas. E aí eu estou falando também das coisas eternas. Então há uma terra prometida, há uma vida de glória em glória, mas eu não me apego à salvação por essas coisas. Eu me apego à salvação por tudo aquilo que Ele já fez. E tudo aquilo que virá é bônus. Mas os bônus eu quero também. Então Ele vai falar de um novo céu e de uma nova terra. Foi cantado aqui de um novo governo, onde as nações virão até Ele e se renderão, daqueles que não foram destruídos na grande batalha. Terão que se render, e a Bíblia vai falar que aquele que não sair da sua terra e ir até Jerusalém para a festa dos tabernáculos, a chuva não virá sobre aquela nação. Aquilo que o primeiro homem corrompeu, Deus vai operar tudo plenamente em Cristo Jesus, porque Ele é Deus e não passa vontade. Porque o dia que Deus passar a vontade, Ele deixa de ser Deus. Então todas as suas vontades serão cumpridas em plenitude, porque Ele é o eterno, o Senhor dos senhores. Porque se eu me apego por alguma coisa que Ele possa dar, ainda que seja um eterno, você é barganha. Então eu te amo porque você ainda tem algo para me dar. Não, eu te amo porque tudo que você fez por mim eu nem mereci. Eu posso ser salvo, herdar a terra prometida e não cumprir o propósito. Aí olha isso, gente. Aí eu fui salvo, mas eu não prestei atenção na última delegação. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E essa de pregar o Evangelho, como eu sou um pregador do Evangelho e todos aqui presentes o são. Ah, mas eu não tenho culto. Você tem um monte de culto aí fora. Anda 2 quarteirões e você vai achar meia dúzia de culto para pregar o Evangelho. E acrescento, principalmente para você mesmo. Não pregue o Evangelho para você todos os dias, não, para ver se o mundo não te consome. Aí você vai viver de crente de domingo a domingo, esperando uma palavra que um pastor ou um evangelista aqui possa te dar. Não, eu prego o Evangelho para mim todos os dias, e todos os dias eu me constranjo diante das fraquezas que eu tenho.
Mas todos os dias eu me alegro diante da glória que Ele se apresenta. Aleluia! Glória a Deus! Amém, gente. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa e poderosa é o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu posso ser salvo e não cumprir o propósito. A nossa herança é o Senhor. Isso já nos basta. Está lá em Josué. Se eu e você esperarmos algo que não seja o próprio Cristo, provavelmente não somos herdeiros de tudo que Ele conquistou na cruz. Olha isso. Vou repetir. Se eu e você esperarmos algo que não seja o próprio Cristo, então o que nós esperamos? Aonde está a nossa esperança? Foi cantado aqui várias e várias vezes. Aonde está a nossa esperança? Nele. Aleluia! A nossa esperança está nele e a nossa esperança é Ele. Porque se eu espero alguma coisa que não seja o próprio Cristo, provavelmente não somos herdeiros de tudo que Ele conquistou na cruz. Leia aí Romanos 8:17. Vamos lá. Puxa o leão, a terra estremeça. Aniversariante podia estar aqui tocando teclado. Repuxa o leão e que a terra estremeça. E se nós somos filhos, quem aqui é filho? Somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, morremos todos os dias, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. O que é ser co-herdeiros em Cristo? É tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é meu e seu, pertence a gente. Não acredite em menos do que isso. Por isso que eu não me assusto com o diabo e com suas ordens infernais. Mas eu sei que há batalhas espirituais tremendas. E a gente tem que ficar ligado nisso. Porque com o sopro da sua boca, com o abrir da sua boca e com o olhar de fogo dos seus olhos, tudo aquilo que é iníquo, que é perverso, que é mal, não vai resistir diante dele. Bem, se eu estou em Cristo, ainda que eu sofra as aflições desse tempo presente, eu tenho convicção de que eu sou dele. Sou filho, sou uma nova criação, estou lá. Ainda que esse povo, ainda que as circunstâncias presentes digam que não, eu falo não, ele disse que sim. Que eu faço parte. Que eu tenho direito à mesa, de sentar à mesa, como herdeiro e co-herdeiro de Deus. Glória a Deus! Bora, bolas! Então o que Deus veio fazer em Cristo por cada um de nós? Ele veio nos tirar do império das trevas, nos regenerar sim, mas sobretudo Ele veio dar galardão, Ele veio dar aquilo que era já de Cristo, a glória de Jesus. E a glória é tão de Jesus de uma maneira tão sublime e suprema, que Ele derramou a sua glória ainda nós, esse corpo ainda, que ainda tem uma tendência para o pecado, para que o poder se aperfeiçoe na fraqueza, para que o vaso não pense que é maior do que o oleiro. É isso aí. Estamos passando por aflições? Estamos passando por dias difíceis? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Aleluia! Jesus.
vontade dele não é a ordem. Ou se você faz o certo até fora de ordem, você corre o risco de não receber aquilo que você pensava em receber no retorno, vamos dizer assim. Uma coisa que nós, quando pregamos o Evangelho, seja de púlpito, ou seja lá fora, nós temos experiência nisso. Quem tem experiência em pregar o Evangelho pelas nações aí fora? Eu quero ir para as nações, eu quero ir para a África, eu quero ir para não sei onde, a Ásia, eu quero ir para não sei onde. Ei, dá uma olhada aí, ó. Aqui é a África, ali é a Ásia. Irmão, eu sou a favor das missões no que diz respeito ao nome propriamente dito. Mas como é que eu e você, Diácono André, poderemos ir para as nações lá fora se a gente está negligenciando as nações do nosso lado? Então Deus nos entrega as nossas nações para a gente treinar, para ir para as nações. Porque se eu não ganhar da minha própria casa, então a gente que prega o Evangelho, todos aqui pregamos o Evangelho de uma forma ou de outra. E eu não posso me iludir de pregar o Evangelho com um microfone de culto no dia de domingo, achando que pregando o Evangelho aqui não tem que pregar lá fora. Então quando o carro enguiça, você está indo para o mecânico, não é para consertar o carro. Você está indo para o mecânico para evangelizar o mecânico enquanto conserta o carro. Então quando eu estou indo para o meu trabalho, eu não estou indo para o trabalho para trabalhar para ganhar o salário do final do mês. Eu estou indo para evangelizar meus colegas de trabalho. E indo evangelizar o colega de trabalho, eu trabalho e tenho direito no final do mês do salário. Esse é o Evangelho do Reino. É um Evangelho com propósito. Mas as aflições do dia a dia, o boleto está batendo. Alguém está te cobrando, o telefone está tocando. O familiar está falando, e aí? Isso nos tira a atenção do propósito. Que nós somos reis e sacerdotes. Nós não somos mendigos e qualquer um. Nós somos reis e sacerdotes. Então tenha a postura de rei e de sacerdote, ora bola. Então eu e você não estamos indo com a aflição para ganhar dinheiro, para cumprir as responsabilidades de pai e de mãe de família, não. Estamos indo para pregar o Evangelho a toda a criatura. E com isso, consequentemente, fazer as demais coisas. E nós que pregamos o Evangelho temos a tendência de ficar ansioso para que outros creiam quando nós evangelizamos. Onde ele está escrito que as pessoas têm que crer quando eu evangelizo? A palavra diz: ide pregar o Evangelho, aquele que crê. Então eu não tenho que estar ansioso se você vai crer, se a outra pessoa vai crer ou não. Eu tenho que pregar o Evangelho. E quem faz a obra é o Espírito, da maneira que quer e quem ele quer. E a palavra de Deus não volta vazia, mas ela produz aquilo que lhe apraz. Porque se o evangelista não convencer o pecador, Deus não vai operar no pecador, ok, mas não vai deixar de operar no evangelista, fazendo ele mais parecido com Cristo, que esse é o propósito. Esse é o princípio do propósito, de tornar mais parecido com Cristo. Mas nós somos humanos, não conseguimos ser perfeitos. Então a gente fica assim, poxa, que pena que aquele rapaz não está aqui, né? Que pena que aquela moça, né? Lembra daquele senhor? Não está aqui, né? Ele poderia estar crescendo na graça e no conhecimento. Aí depois marcava um batismão, né? 100 pessoas no batismo. Aluga 2 ônibus. Nós
quisesse usar, sei lá, um cara aqui que usa cocaína aqui do lado, para falar de Cristo para mim e para você, se ele quisesse te converter através dele, não ia fazer, porque ele é Deus. Co-participantes pela graça e amor no processo de conversão, consolidação, frutificação das pessoas. Então Deus permite que eu participe do processo por causa da sua graça e do seu amor. Então qual é a alegria, qual é o salário daquele que prega o evangelho de púlpito e fora de púlpito? É poder participar dessa obra maravilhosa no momento, no processo da conversão, da consolidação e da frutificação daquela pessoa. Porque quando tu olhar para aquela pessoa frutificando, você vai falar assim: caramba, vem uma alegria no nosso coração. Vem ou não vem? E às vezes a pessoa te dá mau trabalho. Quer ver só uma coisa? Você fica ali com uma pessoa e a pessoa aparenta que ela vai se firmar no evangelho. Aí tu fica todo iludido. Daqui a pouco a pessoa te dá uma rasteira e ela some. Aí tu vai nas redes sociais, está lá, com a ponto CP. Meu Deus, está dizendo Jesus que ruim não é.
que a ansiedade por salvação seja um sentimento nobre nosso, da parte daquele que ouve, não devemos navegar nesse mar chamado ansiedade. O mar chamado ansiedade daquele que prega. Porque vai vir um momento em que parece que nada dá certo. Até que o mais eloquente, ou aquele que tem aquele coração mais voltado para Cristo, parece que nada vai acontecer no que diz respeito ao ministério, no que diz respeito às coisas eternas, no que diz respeito à salvação propriamente dita. Não devemos navegar nesse mar chamado ansiedade. Se o evangelho pregado não transformar o ouvinte, certamente transformará o pregador. Assim será a palavra que sair da minha boca. Como a gente falou aqui, ela não voltará vazia. Por isso, pregue essa palavra nisto em tempo. É forte de dizer, não é vão. 2 Timóteo, capítulo 4:2. Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, abre aí, 40. Lucas 19, 40. Palavras do próprio Yeshua. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Não é todo
daquele que fala assim, Jesus é bonitinho. Ah, eu quero Jesus porque eu não quero o inferno. Não é isso. É porque entende o plano eterno de Deus. O Evangelho, no seu conselho eterno, ele teve vontade de invocar o nome de Jesus Cristo para deixar todas as coisas para trás. Ilícitas, ilícitas. Tudo para trás por um amor maior. Um amor que supera as expectativas, o entendimento humano. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma. Eu creio em Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, e se Ele não fizer mais nada, já me basta. Mas como que as pessoas vão invocar se elas não creem? Como que elas crerão daquele que não ouviram? Uma trombeta precisa ser tocada. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ide por todo mundo, assim como o Pai me enviou a mim, eu envio vocês. Vocês estão sob uma ordem, nós estamos sob uma ordem de Deus e uma ordenança. Ainda que aparentemente dê errado, já deu certo. Para, Doug, mostre-me as tuas mãos, mostre-me as tuas mãos, mostre-me as tuas mãos. Cadê os escravos? Cadê os escravos, igreja? Cadê a renúncia? Cadê o Cristo que vive em mim? Já não sou mais eu quem vive. Ah, Senhor, faz a obra que só o Senhor pode fazer. As pessoas não querem só palavras, elas querem ver. Envie uma tão maravilhosa luz. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele de quem não creram? Como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados nos quatro cantos? Fazer um sacrifício de milagres da chuva não é sacrifício nenhum. Vir na igreja é fácil. Ser bonzinho na igreja é fácil. Mas quero ver lá quando os sofismas do mundo e as fortalezas mentais começarem a falar: não, tudo que você ouviu, tudo que você leu, tudo que você entendeu não é assim, é assim, não é assim, é assim. Tu não é filho de Deus? Transforma as pedras em pães. Nem só de bom viver ao nome, mas de toda a palavra. Não me guio e não ando por aquilo que vejo. Estou crucificado com Cristo. Vamos pregar o quê? Eu tenho que pregar o Evangelho. É uma boa notícia a respeito de como Deus nos salvou. Uma boa notícia, boas novas. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Deus, seu plano eterno. Seu
fala, vamos criar. Vamos criar. Mas é necessário que eles entendam o amor maior. Porque eles vão pecar. Nós sabemos disso. Mas nós não vamos permitir que eles pequem. Porque através do pecado, eles vão entender a graça. Porque onde abundou o pecado, não poderíamos entender a graça se não fosse o pecado. Não poderíamos entender a graça se não fosse a lei. Porque sem lei não há pecado. Então eu amo de tal maneira que eu desejo criar. E eu cheio de graça, eu decido me entregar. E eu cheio de amor, de compaixão e de consolações, eu decido habitar. Foi uma concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu amo, tu morre, Ele consolida e Ele habita, apesar das fraquezas humanas, Cristo habita em nós. Aleluia! Glória a Deus! Por isso o absurdo do Evangelho, porque antes que houvesse pecado foi liberado um perdão. Aí tu chega com o pecador e fala: olha, os teus pecados foram perdoados, mas eu nem me arrependi. Quem disse que você tem que se arrepender? Porque se você se arrepende não é graça, é obra. Mas diante da graça o Espírito te convence de que você e eu precisamos nos arrepender. Isso é obra redentora que nos constrange. Sou salvo pela graça mediante a fé, e isso não vem de mim. É presente, dádiva e dom dele. Tudo dele, por ele e para ele. Agora, diante de tamanho amor, de tamanha graça e consolação, eu me rendo. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Agora salvo. E agora salvo eu tenho um propósito: ser a luz do mundo, ser o sal da terra, manifestar a glória do Pai para aqueles que estão em terríveis trevas, mostrar as boas obras dele para os homens que estão afastados, que estão longe de Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele vai dizer assim: que diremos nós? Se Deus é por nós, que tiramos todo, Deus não poupou nem sequer o seu filho, também não nos dará juntamente com o seu filho todas as coisas. Ele não só tirou a gente do império das trevas, ele transportou para o reino do Filho do céu. Agora eu sou herdeiro com Cristo. Aí eu posso bater no peito e falar: é de tua morte. O que te dava poder, morte, era o pecado. E o pecado ele levou sobre si. Ele leva o pecado, mas não tem pecado. As minhas culpas ele levou. O que é de tua morte? Qual é o poder que tu tens na minha vida, morte? Porque eu já morri com Jesus Cristo e ressuscitei juntamente com Ele. Então o que me preocupa, o que te angustia, se nem a morte mais tem poder sobre as nossas vidas? As coisas temporais ainda conseguem te angustiar e me angustiar. Se cremos em Cristo somente nas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis, porque nos foi dado o Evangelho da graça do Reino, o Evangelho eterno. Deus te convida para uma eternidade, mas você com o teu coração duro prefere estar vivendo aquilo que é temporal.
parece que o evangelho que eu vivo é um evangelho raso, ralo, desnutrido. Parece que a qualquer momento eu vou voltar para trás, eu vou renunciar, eu vou deixar para trás. Eu queria que você que tem esse sentimento de algo parecido, você ficasse de pé no seu lugar. Você que parece que, por mais que você confesse e professe Jesus, parece que há um peso maior, que Deus colocou um peso maior do que você pode suportar. Mas você sabe que Deus não coloca um peso maior, mas você sabe, mas você pensa que tem um peso maior. Fica de pé. Não tenha vergonha. Você quando olha para o teu ministério, o ministério que Deus te deu, que parece que não flui, não flui, não flui. Vem a ansiedade, vem o medo, vem as dúvidas, vem tudo. Mas você sabe pela palavra que Ele te garante, mas você não consegue ser 100% nisso. Parece que o teu ministério vai ruir, não vai chegar a lugar nenhum. Fica de pé. Você que já entrou no rio, mas percebe que a água ainda não é tão profunda. E quando você olha para um lado e para o outro, para uma vida e outra, você fala: eu queria ter tanto aquilo que aquele tem. Eu queria tanto viver aquilo que aquela vive. Mas eu não consigo, parece que não acontece comigo. Eu fico sempre no raso. Fica de pé no seu lugar. Peça ajuda dos pastores. Eu peço ajuda de todo o corpo de Cristo aqui presente para interceder com mãos sobre essas vidas que estão de pé agora. Observe quem está de pé. Se dirija a sua vida agora. Interceda. Pastores.
mediante essa palavra, Antônio, está acabando o ano, marca aí ainda em dezembro este ano o último trabalho evangelístico aqui na frente, ok? Vamos fazer um trabalho tremendo aqui na frente. Vamos botar o instrumento e vamos cantar esse louvor a partir dessa ministração dessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Você que vai abençoar a casa do Senhor agora, pega o teu envelope, pega a sua oferta, os seus dízimos. Você que ainda não dizimou, você que ainda não ofertou, traga a tua oferta agora, nós queremos orar. Que noite abençoada, que noite tremenda. O leão rugiu aqui nesse lugar. Amém, querido? Coisas absurdas acontecendo aqui e eu creio que algo vai mudar na nossa vida através dessa noite aqui. Você crê nisso? Amém, igreja? Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus. Eu creio que houve curas aqui nessa noite. Quem crê? Quem crê, igreja? Eu creio que pessoas que estavam com doenças emocionais foram curadas aqui nessa noite. Amém, querido? Glórias a Deus. Enquanto você está chegando logo, Larissa e a Milena, a Vitória, o tempo hoje não está fácil, né? Vamos orar aqui aniversariante. Lembrando que após terminar aqui o culto, deixa eu subir aqui, só para aqui. Vamos orar com o Theo. Nós vamos orar nesse momento. Deixa eu dar uma palavra rapidinho, só para achar os lugares do mar aqui. Logo após, parece que tem uma cantina aí. Terceira cantina, que justamente foi para o Ministério de Dança. E hoje nós temos aí uma coxinha, né? São duas coxinhas ou uma só? Uma coxinha só, não. Mas se quiser levar duas. Coxinha abençoada. E com um copo de refri. Por apenas R$7. Tá bom, irmãos? Amém? Então, foi uma noite muito especial. Deus falou tremendamente aqui nesse lugar e a presença de Deus foi notória aqui nesse lugar. Amém? Eu quero, antes de orar, quero só dar uma palavra aqui rapidamente. Quero desfazer de nenhuma moça aqui da igreja. Mas eu quero dizer que é uma honra muito grande tê-la de vocês como ovelhas aqui nesse rebanho. Você fez quantos anos? Pode falar. 21, ela também 21. Essa aqui parece que tem 17 e essa 15. Né? Mas eu quero. 21 é o tempo da igreja. Então as duas estão aqui desde que a igreja foi fundada. Nós apresentamos as duas ainda de colo. E o que eu quero dizer, eu sempre falo e vou insistir em falar, que é uma honra muito grande tê-las aqui nesse rebanho, até porque vocês são um exemplo de moça aqui nesse lugar. Amém. Se muitos rapazes daqui olhassem para moças como exemplo aqui nessa igreja, já tinha tido até casamento aqui nesse lugar. Porque vocês, como moças, são exemplo. E eu sempre falo sempre isso aqui. Para mim é uma honra muito grande. Eu quero parabenizar o diácono André Leila pela Larissa e parabenizar a Vânia, o Elcio e a Vânia pela Milena. Quero agradecer a Deus por essas duas moças aqui que têm sido exemplo aqui nesse lugar. Nunca deu uma dor de cabeça, um problema em nada aqui nessa igreja. Nada. Se eu tô careca e cabelo branco, vocês não são culpados por isso. Pode estar ciente disso. Então, uma alegria muito grande tê-las como membro aqui dessa igreja, como discípulo nosso, pessoas obedientes, cumpridora dos seus deveres, não deveres, mas dos seus compromissos, do seu chamado, melhor dizendo. Honra o chamado, honra o ministério. Moças, pega elas aqui como exemplo da vida de você. Você que está do outro lado, você que está aqui, pega as duas como exemplo. Bom? Amém? Amém. Então nós vamos orar agora. Senhor, eu quero agradecer a Deus pela vida da Larissa. Sim, meu Deus. Muito obrigado por esta vida. Obrigado por mais um ano de vida.
Obrigado, Senhor, porque tu livraste das doenças e das enfermidades. Eu peço, Senhor, que todo o sonho dela, ela tem estudado, ela tem lutado, ela tem feito os concursos, as provas necessárias. E eu peço que no tempo certo, na hora certa, o Senhor venha se manifestar na vida da Larissa. Obrigado, Senhor, pelo comprometimento dela para contigo. E eu tenho certeza absoluta que todas as sementes que ela tem lançado aqui nesse ministério para a tua obra, o Senhor vai honrá-la. Nós abençoamos a vida da Larissa, pedindo: livra de todo o mal, praga alguma entrará na sua vida. Nós oramos agradecendo mais um ano de vida, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero agradecer a Deus pela vida da Milena Vitória. 21 anos, e ela sabe de tudo que ela passou, e parece 1 ano ou 2 anos de vida, naquela situação que os médicos falaram que provavelmente nem andaria, ou ficaria com sequelas graves. Mas o Senhor operou um milagre. E hoje, 20 anos se passaram, e ela está aqui te adorando, exaltando e glorificando o teu nome. Ela possa lembrar disso pro resto da vida dela. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que ela tem contribuído aqui nesse ministério, pelo chamado dela, pelo comprometimento com a obra de Deus aqui neste lugar. Nós te abençoamos, Milena Vitória. Livra de todo mal, Pai. Praga alguma entrará na sua terra. Que os teus sonhos, que os teus propósitos sejam realizados. Se esses sonhos e propósitos forem de acordo com a vontade de Deus. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga glórias a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas. Queremos te agradecer por aqueles que estão do outro lado assistindo, que essa palavra tenha vindo de encontro à necessidade de cada um, e que possa ter havido renovação na vida de cada um. Obrigado, Senhor, pelos dizimistas e pelos ofertantes da tua casa. Leva-nos guardado por ti. Livra dos homens malignos, do homem sanguinário, do malfeitor, do roubo, do assalto e das balas perdidas. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na vida da tua igreja, não só hoje, mas para todos sempre.